Fala pessoal, então vamos lá respondendo aqui. Vou falar um pouquinho agora, inicialmente, antes de entrar aqui no ciclo menstrual, o que acontece, o que são as alterações no corpo, né, no corpo da mulher, que são causadas pelo estrogênio e a progesterona ali na fase da puberdade, onde está aquele desenvolvimento ali acontecendo, né? Então vamos nessa. O estrogênio, pessoal, e a progesterona, vou começar aqui pelo estrogênio, não vou escrever tanto, vou ficar mais falado. Por isso que vai ser tão importante aquela introdução que eu fiz em anatomia com vocês no começo da aula, que agora eu vou falar de alterações que acontecem precisamente ali pela ação desses dois hormônios. Então, começando aqui pelo estrogênio em si. O estrogênio, pessoal, inicialmente, eu não comentei ali no começo da aula tanto de anatomia da genitália feminina externa, por exemplo. Mas o estrogênio vai ter uma ação ali na genitália externa feminina para que haja um desenvolvimento, se a gente fosse começar de fora para dentro, né? E para dentro também vai causar um desenvolvimento interno ali da porção interna da vagina também, que eu comentei, um desenvolvimento ali do útero como um todo, um desenvolvimento das tubas uterinas e um maior desenvolvimento nas tubas uterinas de quem também? De quê? Daquele epitélio ciliado que eu comentei com vocês. Então, o estrogênio ele é muito importante para que haja o quê? Essas alterações no corpo, essa questão do epitélio ciliado, por exemplo, que eu citei, para que quando o óvulo chegar ali na tuba uterina, ele consiga fazer aquele caminho até encontrar o espermatozoide, por exemplo. Além de tudo isso, ocorre também o quê? O estrogênio também atua nas mamas, estimulando que haja aquele desenvolvimento das mamas femininas por meio de ação aonde? No próprio tecido adiposo, que eu comentei no começo da aula, e também pela ação nos próprios ductos, com os ductos se proliferando mais. Aproveitando que já falando das mamas, a progesterona, ela também tem uma atuação muito importante nessas alterações no corpo quando a gente está falando das mamas. Então, tanto o estrogênio como a progesterona são muito importantes para que as mamas femininas sejam formadas, tudo bem? Então, de maneira geral, seria isso. E a progesterona, para além desse papel nas mamas, a progesterona também tem um papel ali no maior desenvolvimento das tubas uterinas também. E o principal papel da progesterona, que eu vou chegar agora, e também o principal papel do estrogênio, se dá agora dentro do próprio ciclo menstrual. Então, saindo aqui um pouquinho das alterações no corpo que ocorrem na puberdade, vamos aqui agora falar mais do ciclo menstrual que ocorre ali pelo período da vida da mulher, que vai desde a menarca até a menopausa. Então, vamos nessa. O estrogênio, pessoal, ele é responsável, vamos lá, coloquei aqui até a ovulação para a gente lembrar daquela fase folicular, ou também chamada de fase proliferativa, quero pegar esse nome proliferativa, e a segunda fase pós-ovulação, que seria a fase lútea, ou também chamada de fase secretória, também quero pegar esse nome secretória. Por quê? Porque, vamos lá, vamos aqui para antes da ovulação para a fase proliferativa. A principal ação do estrogênio é induzir, dar estímulo para uma proliferação. Proliferação de que estrutura, Pedro? Principalmente precisamente, melhor dizendo, aquela estrutura que eu apontei no começo da aula e ressaltei que seria o endométrio, que seria a camada mais interna do útero. Já a progesterona, ela é responsável pelo quê? Pela, vamos lá, fase secretória, pela secreção de várias glândulas, ou seja, o estímulo de glândulas presentes aonde? No endométrio. Então, tanto a progesterona como o estrogênio agem no endométrio de maneiras diferentes e a depender da fase do ciclo menstrual. Então, a primeira fase, que é a fase folicular, ou que? Fase proliferativa, vou até botar aqui para já aproveitar e revisar, é onde a gente tem em maior quantidade que hormônio. Como assim maior quantidade, Pedro? Só revisando também, a gente sabe que os hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona, variam a sua concentração no sangue, a sua quantidade, a depender de qual fase do ciclo nós estamos falando. O mesmo se dá com o FSH e o LH. Aqui no caso, a primeira fase seria um predomínio do FSH e a segunda do LH, tudo bem? Mas vamos focar aqui nos hormônios para a gente não se perder. Então aqui na fase proliferativa vai ter o que? Essa proliferação do endométrio induzida pelo estrogênio. Já na segunda fase, na fase pós-ovulação, a gente vai ter essa fase secretória, porque justamente a progesterona tem esse efeito de induzir, de estimular uma secreção ali, justamente da onde? Tanto do endométrio, que é o principal, mas também se inclui as tubas uterinas, tá? Facilitando ali todo o processo que, enfim, se houver a fertilização, né, que seria aqui pós-ovulação, facilitar esse processo de chegada do zigoto, se unisse ali, se tivesse a fertilização do óvulo com o espermatozoide, a chegada do zigoto
no próprio endométrio uterino, tudo bem? Aqui, pessoal, só para ressaltar aqui umas coisas finais, eu queria citar com vocês o seguinte, que logo aqui, ao fim da fase pós-ovulação, que seria a fase secretória, a gente espera que não tenha precisamente aquele evento da menstruação, que corresponde aqui também ao dia zero, né? Que é o fim, que marca também o início de outro ciclo, que seria a menstruação. Vamos entender o seguinte, guardem essa ideia aqui da menstruação. Aqui a gente não tem a fase proliferativa, que é a proliferação mais intensa, mas acontece aqui na fase secretória, que a gente tem um predomínio de progesterona, mesmo que a gente tenha em menor quantidade, a gente ainda tem estrogênio aqui. E esse estrogênio vai continuar proliferando a camada endometrial, mesmo que esteja proliferando menos, mas ela continua proliferando. Então, digamos que aqui fosse a camada endometrial, ela continua aumentando muito aqui, e aqui ela continua aumentando um pouquinho, tudo bem? Mas acontece o seguinte, essa camada endometrial, ela vai aumentando aqui, mas só que de maneira bem menor do que aumenta aqui na fase proliferativa, porque aqui a gente tem mais estrogênio. Só que essa camada aqui, o que acontece com essa camada endometrial? Quando a gente chega aqui no final do ciclo, então eu vou colocar aqui até, digamos que fosse um ciclo de 28 dias. Quando a gente chega aqui no dia 28, o que acontece? O corpo lúteo já está quase totalmente involuído, ou seja, quase totalmente disfuncionante, não funcionante, já formando um corpo albicans. Lembra que a gente viu? E quando o corpo lúteo para de funcionar, ele para de liberar o quê? Estrogênio e progesterona. Então aqui o último dia do ciclo é marcado por essa baixa do estrogênio e da progesterona devido à falha do corpo lúteo. Se falha o estrogênio e a progesterona, o que acontece com o endométrio? O endométrio vai descamar. E essa descamação do endométrio é precisamente a menstruação. Óbvio que a menstruação engloba outras coisas, ou seja, o endométrio descama e ele descamando, as arteríolas, melhor dizendo, que estariam ali, acabam liberando sangue. Por isso que a gente tem a menstruação, tudo bem? Mas a menstruação se dá justamente porque ocorre essa descamação e com essa descamação as arteríolas liberam sangue ali e tudo mais. E, enfim, para depois cessar esse sangramento e a menstruação também cessar e continuar outro ciclo e etc. Mas já estou aproveitando isso aqui para fazer essa revisão. Mas esse aqui eu queria conversar com vocês sobre as alterações no corpo de maneira geral, causadas ali na fase da puberdade por esses dois hormônios, e como que esses dois hormônios se comportam no ciclo menstrual, o que eles fazem no ciclo menstrual. E o que eles fazem está principalmente associado ao endométrio. E o fim da concentração desses hormônios, assim, a diminuição muito grande, né, não o fim, mas resulta em quê? Na descamação do endométrio e, consequentemente, o evento chamado de menstruação.